É visível hoje que a maior parte das pessoas não sabe o que fazer de sua vida. Elas vivem por inércia, por impulso, por imitação, seguindo tendências, ideologias, modismos, dogmas, referências absurdas muitas vezes. Então, as pessoas estão aqui na vida terrena ao léu, abandonadas a si mesmas em sua maior parte. E por quê? Porque não buscam de forma sincera um propósito para suas vidas. Não se buscam a si mesmas, não querem se conhecer, porque isso gera trabalho. Se conhecer exige o mínimo de atenção frente a si próprio, frente à sua vida interior. Exige momentos de silêncio em que o ser humano precisa estar consigo mesmo, mas a maior parte das pessoas não quer estar consigo mesma. As pessoas fogem de si, porque quando estão consigo mesmas sentem em seu mundo interior um verdadeiro caos, acusações, dúvidas, inúmeras questões que geram desespero. Mas é preciso encarar tudo isso. É preciso encarar. Se essa situação chegou nesse ponto, é porque as pessoas foram negligentes. Desde a adolescência, o ser humano vai recebendo referências dentro dele, nem que seja através da dor, do sofrimento. Referências sempre estão sendo oferecidas, dadas e apontadas ao indivíduo. Ele é que não presta atenção em seu mundo interior. Ele é que é negligente. Ele é que busca o caminho largo e cômodo, criticado por Jesus. O ser humano foge do caminho estreito e íngreme, que é o caminho interior. Mas se esse caminho interior se tornou estreito, íngreme, cheio de espinhos, dificuldades e de sofrimentos, o próprio ser humano é culpado. Porque quem não negligencia a sua vida interior, quem presta atenção nela desde a adolescência, no início da vida adulta e ao longo da vida adulta vai alimentando e cultivando a sua vida interior, encontra o seu caminho, vai seguindo o seu caminho, vai encontrando o seu destino ao longo da caminhada. Porque a vida, ela não é um cálculo matemático pronto e acabado. A vida não está pronta e acabada. A vida, ela é um cálculo aberto. Um cálculo aberto que vai aceitando sempre novos números à soma final. E assim, as operações matemáticas da vida vão se dando ao longo de toda a existência, aqui no plano terreno e depois que desencarnamos em planos acima do plano terreno. Então, a vida é um cálculo aberto e precisamos estar sempre abertos a calcular. Só que o cálculo da vida, ele não é pragmático, ele não é fechadinho, ele não é bitolado, ele não é racionalzinho. Esse cálculo da vida, ele é mais amplo, ele tem inúmeras variáveis e somente compreendemos o cálculo da vida se estamos despertos espiritualmente, se somos intuitivos, se ouvimos a nossa intuição. A nossa intuição vai nos dando recomendações para que possamos seguir adiante. E a própria matemática terrena, ela é intuitiva também. Um bom matemático, ele precisa ser intuitivo para chegar às conclusões matemáticas, às soluções dos problemas matemáticos. Então a matemática é intuitiva também. E a nossa vida, muito mais,
a nossa vida muito mais. O problema é que os seres humanos alijaram, afastaram, retiraram a intuição de suas vidas. E por quê? Porque não querem se incomodar, porque querem viver na zona de conforto, porque não querem se inquietar, porque querem apenas uma segurança material, ou seja, os seres humanos querem o reino terreno, o reino da terra, e não o reino dos céus, como disse Cristo. E nessa busca pelo reino terreno apenas, ou seja, a segurança e a comodidade, as pessoas retiram a intuição de suas vidas, sufocam a intuição, soterram a intuição, porque ela gera problemas. Claro, vivemos num mundo caótico, numa sociedade toda errada, regida por princípios invertidos, seja de um lado toda essa depravação esquerdista, ou do outro lado a bitolação direitista, de um lado esse ateísmo perverso, falo da militância ateísta, do outro lado os dogmas religiosos que procuram ali encaixar, né, as peças como se a vida fosse um mero Lego, onde nós vamos encaixando tudo de forma predeterminada, fixa. Não, a vida é um cálculo matemático, como eu disse. E para resolver esse cálculo matemático, da mesma forma como um bom matemático na matemática terrena e científica, nós precisamos de intuição, nós precisamos de vida interior, nós precisamos de uma orientação interior, nós precisamos de referências. E tudo isso é a intuição que nos fornece. Então a intuição ela gera sim uma certa inquietação na vida do indivíduo quando ele se acomoda, quando ele está adormecendo, quando ele está pegando no sono, daí a intuição vai lá e cutuca ele. A intuição o chama de covarde quando numa situação da vida ele pensa apenas nas vantagens materiais, fechando o seu olho ético, acreditando que o mais importante é levar vantagem de forma fácil. Daí a intuição vai lá e acusa, e surge um peso tremendo na consciência, e esse peso na consciência não deixa o ser humano descansar, relaxar e ter paz de espírito. Então, diante disso, a maior parte das pessoas faz o quê? Sufoca a intuição, porque isso incomoda, porque isso gera inquietação, porque isso quebra, fratura e estraçalha a zona de conforto, derruba o ninho de comodidades da árvore. Então a maior parte das pessoas não quer ouvir a intuição, porque isso gera inquietação. Então essas pessoas se grudam em alguma coisa. Os seres humanos são como chicletes. Hoje eles querem se grudar em alguma coisa e cristalizar. Estamos diante de uma humanidade cristalizada, de pessoas preguiçosas, de pessoas indolentes espiritualmente, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. A indolência espiritual, a preguiça espiritual, o sono espiritual é a grande desgraça da humanidade. Por causa desse sono espiritual, por causa dessa fuga frente às acusações da consciência e da intuição, o ser humano passa a orientar sua vida, a administrar, a gerir a sua vida única e exclusivamente segundo os preceitos do ego mental, dessa razão bitolada, colocando ela acima do espírito, e assim Caim mata Abel dentro das pessoas, e essa mente hipócrita ela faz oferendas para Deus, mas Deus não aceita essas oferendas porque Deus quer as oferendas de Abel, aquelas que vêm do fundo do coração, ou seja, as oferendas da intuição, e daí a mente fica com raiva da intuição e quer matá-la, da mesma forma como Caim fez com Abel. Então esse embate ele continua dentro das pessoas. Essa luta entre Caim e Abel, essa luta entre essa mente comodista e o espírito que quer fluir
que quer orientar a vida do ser humano. A mente não é um problema. A mente, na verdade, é um instrumento que precisa ser usado corretamente. O problema surge onde a mente suplanta o espírito. Onde o ser humano não quer lidar com a intuição, porque isso inquieta, porque a intuição aponta as suas falhas, os seus erros, o que precisa ser consertado e melhorado, e o ser humano não quer isso porque ele quer viver na zona de conforto. E para sufocar essas acusações do verdadeiro eu, confere poderes ilimitados à mente, e quem confere poderes ilimitados à sua mente se torna um tirano, passando por cima de si mesmo e depois passando por cima dos outros. O tirano primeiramente passa por cima de si mesmo, por cima da sua própria intuição, da sua consciência. Vira um psicopata de si mesmo primeiramente. Vira um psicopata de si mesmo primeiramente. E depois um psicopata frente aos outros, cometendo coisas terríveis, buscando com isso satisfazer a sua vaidade mental, os seus desejos mentais. Então essa é a humanidade diante da qual nos encontramos. Uma humanidade sem intuição, sem vida interior. Uma humanidade que segue apenas as diretrizes dessa mente materialista. Uma humanidade que fechou o cálculo matemático. Uma humanidade que chegou num resultado e não quer continuar calculando o cálculo da vida. Porque o cálculo da vida é um cálculo em aberto. O cálculo da vida é um cálculo intuitivo que nunca acaba, que sempre prossegue, que segue no caminho da fluidez, no caminho do autoconhecimento, da renovação, da conexão com energias espirituais. Então o ser humano precisa estar aberto para isso, precisa ser intuitivo, da mesma forma como um bom matemático o é, encontrando soluções para os seus problemas matemáticos. Mas as pessoas hoje são fechadas, são reducionistas, são preguiçosas espiritualmente, são indolentes espiritualmente, conferindo à mente poderes absolutos. E onde se confere à mente poderes absolutos, ela se torna tirânica. É dali que surgem os grandes tiranos, os grandes ditadores, os grandes assassinos perversos da humanidade. A história já nos revela muito disso. E no presente não é diferente. No presente não é diferente. Dentro da maioria absoluta das pessoas há um ditador, o ego mental. A mente é ditatorial e é preciso tomar cuidado para que ela não esmague a vida. Para que ela não esmague a vida, porque se a mente esmagar a vida interior, ela se transforma num deserto. E a maior parte das pessoas tem um deserto dentro de si. Existe apenas aridez no coração das pessoas, sem fluidez, sem intuição, sem vida de verdade. Porque a vida de verdade está na intuição. É o espírito que faz do ser humano um ser humano, como disse Abdrushim. É o espírito que faz do ser humano um ser humano. Mas onde o espírito é sufocado pela mente, o que resta do ser humano? Nada. Apenas uma carcaça corporal, apenas um corpo sem alma, sem coração, sem vida. Apenas um corpo comandado de forma autoritária, vaidosa e egoísta pela mente, que sozinha nada sabe, Ela precisa ser usada como um instrumento pelo espírito. Então sim, a mente se torna algo útil na vida do ser humano, verbalizando, por fim,
os sentimentos intuitivos, depois que eles atravessam as cavidades da alma, chegam ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!